Muitos aí que se dizem filósofos, ou se apresentam como se fossem filósofos, são apenas professores de filosofia, especialmente nas redes sociais. Eles explicam conceitos, citam os autores, fazem parafrases poéticas, assim, mas raramente eles pensam por conta própria. Se filosofia fosse apenas interpretação de texto, uma inteligência artificial, ChatGPT, seria o maior filósofo da história. A verdadeira filosofia, ela vai além. Ela é uma criação conceitual, questionamento radical para si e aplicação prática, fruto de uma reflexão. E isso é outro passo que as pessoas têm que entender, né? Que envolve a crítica. Que a crítica não é você criticar os outros, não é você pegar Nietzsche e dizer assim, bom, eu vou criticar Nietzsche, e aí começa a invalidar o pensamento dele. O outro problema que tem aqui no Brasil é o vício de exegese, a falta de originalidade. João Cruz Costa, no trabalho Contribuições à História das Ideias no Brasil, também Leonel Franca e Silvio Romero, o que existe, dizem eles, é a história da filosofia, não a filosofia propriamente dita. E é exatamente isso que eu concordo. Por que isso acontece? Porque a gente tem uma cultura intelectual que supervaloriza fontes, principalmente se elas vierem de fora. Se você citar um filósofo europeu, um filósofo chinês, tem muito mais peso do que um filósofo brasileiro. O filósofo brasileiro, ele tem medo do pensamento independente. Ele prefere ali se especializar em um determinado filósofo e acabar criando ali uma extensão daquela filosofia, mas sempre ali o corrimão desse filósofo. Outro problema é confundir erudição com profundidade. Escrever de forma complicada não é o mesmo que pensar de forma original. Não se deve simplificar na filosofia o que não dá para simplificar. E não se deve evitar palavras difíceis, principalmente se ela tem um significado mais claro do que uma palavra de hoje que tem vários significados. Então tem muita gente na internet que dá aquele ar de que ele é filósofo porque ele joga uma erudição em uma coisa que poderia ser dita de forma mais simples. Quando eu falo mais simples, não é vulgarizar o pensamento, como eu já acabei de explicar. Mas é você trazer muitas palavras, enfeitar o pavão, entendeu? Para parecer que você, olha, é um filósofo. E essa ideia de erudição tem muito isso, né? Do complexo de inferioridade aí, em que muitos acreditam que só o que vem de fora é filosofia de verdade. Daí uma obsessão por certificação acadêmica, em vez de ousadia intelectual. Eu tenho que citar alguém famoso no que eu vou falar. E se você não cita, alguém chega e diz assim, cadê a fonte? Silvio Romero, ele criticava os nossos pensadores por serem imitadores dos europeus. O Leonel Franca, ele via na filosofia brasileira uma submissão às escolas estrangeiras, aos métodos estrangeiros. E João Cruz da Costa apontava que faltava problematização da realidade brasileira, ou seja, pensar o Brasil a partir do Brasil. Lógico que hoje a gente tem aí os filósofos e que fugiram dessas armadilhas, né? Fora desse tanto de manipulação que a gente vê hoje, né? Uma filosofia muito partidária. Então a gente tem hoje aí o André Martins, que ele uniu filosofia e psicanálise de uma forma prática. Tudo que ele fez é baseado em Spinoza. Mas ele transformou isso em algo prático, que é muito difícil pegar a filosofia e transformar em algo prático. Quem fez algo parecido foi Freud. Então a filosofia crítica, ela também tem esse meio, o da prática. Como fazer filosofia de verdade? Olha, se você quiser fugir dessa ditadura, né, partidária, avançar para além da análise textual que nunca acaba, você precisa partir da crítica pessoal. Você tem que questionar os pressupostos, tá? E não repeti-los ou simplesmente querer negá-los. Evitar querer simplesmente invalidar o pensamento do outro. Isso não é caminho para a filosofia. E tampouco querer mostrar que você sabe algo. Não, você não sabe algo, você pensa sobre algo. Infelizmente, aí no Brasil, né, a filosofia é um adorno, né? Ela é tratada como um curso de erudição. A filosofia é um exercício vivo de pensamento. É você sair desse consumismo de ideias alheias. Você concorda, você sabe que existe ali, mas você fabrica o seu conhecimento. Isso não significa que você vai invalidar o outro. Então você usa assim, referências, como eu usei nesse contexto. O que eu fiz aqui foi uma análise um pouco estendida para o que eu já agreguei ao conhecimento, mas não é ainda um conhecimento totalmente original. Coloca na sua mente que nem tudo que um filósofo fala precisa de fonte, tá? A não ser que ele esteja criando algo em cima de outra filosofia. Como diria Deleuze, o pensamento
não é herdeiro, ele é criador.